Já em nossos estúdios, mais uma vez, Pedro Boareto, um bom dia. Seja muito bem-vindo novamente aqui em nossos estúdios. Bom dia, Tony. Bom dia, Jean. Bom dia, ouvintes e internautas da FM Raízes. Antes de entrar no assunto, só saber como foi a repercussão da primeira participação, Pedro. Olha, Jean, é gratificante. Sim. Recebi diversas mensagens, né, de apoio, de carinho, tanto pelas redes sociais, como pelo próprio WhatsApp e também por ligações. Inclusive, o tema de hoje é reflexo da nossa última entrevista, onde diversas pessoas me questionaram e pediram para que eu trouxesse informações a respeito do Poder Judiciário em tempos de pandemia. Perfeito. Ainda considerando, então, Pedro, toda essa situação sobre a pandemia, com a dificuldade de circulação, fechamento do comércio, entre outras questões que estamos vivendo nesse momento, em questão ao funcionamento do Poder Judiciário na pandemia, como está? Olha, Tony, assim como toda a população, nós do Poder Judiciário também estamos nos atualizando e tendo que nos adequar a essa nova realidade. Na nossa última entrevista, eu mencionei com relação ao convênio, né, da OAB São Paulo com a Defensoria Pública para atendimento da população carente. Eu só gostaria de frisar que a OAB, através desse convênio com a Defensoria, não traz esse benefício a toda a população, e sim a população que realmente necessita, porque esse convênio ele tem alguns critérios que devem ser observados. Então, para fazer jus a esse benefício, que é o advogado, né, como ele popularmente é conhecido, o advogado do Estado, a pessoa precisa demonstrar que realmente necessita, né, apresentando uma série de documentações que a própria OAB e o sistema da Defensoria exige. E somente após isso é que é aprovado ou não por um sistema que existe da Defensoria do Estado, onde é feito um sorteio e aí sim é sorteado um advogado. A gente também percebe que muitas vezes as pessoas procuram a OAB falando, eu quero que nomeie o advogado fulano de tal. Escolhe. Infelizmente nós não conseguimos, o sistema proíbe isso, né? Após a nossa entrevista na última quinta, várias pessoas, inclusive, indagaram com relação a isso. Então, acho que é importante a gente fazer esse esclarecimento inicial. E como estão funcionando a questão das audiências? E uma outra pergunta em cima, né? As audiências na questão da pandemia. Como é feita a escolha? Não sei se é escolha, mas como é feito o processo para ver qual audiência vai ser primeira? É por registro? É por importância? Como tem sido feito na pandemia e como é a ordem? Na verdade, Gia, a questão hoje está sendo muito observado, né, as audiências virtuais. No que consiste isso? O Tribunal de Justiça de São Paulo, todo o trabalho hoje do Poder Judiciário, ele é remoto, ou seja, esse trabalho é feito através do chamado home office. Todos os funcionários do Poder Judiciário estão em suas respectivas casas, né, tanto juízes como promotores, como serventuários, e dali, né, eles selecionam os casos urgentes, como casos de família, né? Alguns processos criminais também têm prioridade quando se trata de réu preso, e esses casos estão sendo designadas audiências online. As partes, juiz, promotor, advogado, as partes do processo, as testemunhas, elas recebem um link onde, através do celular ou de um computador, eles acessam esse link para ingressar numa audiência virtual, como é denominada, e ali todas as partes são ouvidas e é feita toda a audiência como se fosse presencialmente no fórum. Se porventura alguém que não tenha condições de acessar tanto a questão do celular como a internet, né, se for a parte, ela pode procurar o próprio advogado e tentar ali, com o auxílio do advogado, participar dessa audiência. Se for uma testemunha, aí já fica um pouco mais difícil, né? Porque a testemunha precisa estar num local reservado e não pode ser no escritório do próprio advogado. Nesses casos onde a testemunha não tem condições de participar dessa audiência virtual, essas audiências são redesignadas para uma outra data. Quando nós não estávamos na fase vermelha, o fórum estava aberto e essas testemunhas iam, né, até o fórum, se dirigiam até o fórum e eram ouvidas no fórum de Capivari, né, nas respectivas varas, né, mas apenas com um sistema de gravação, né, e os serventuários. Agora, com a fase vermelha, isso não é mais possível e nós estamos
infelizmente, tendo que redesignar essas audiências para uma data futura. Pedro, e ainda falando em audiências, vamos dizer, um processo X tinha lá 12 testemunhas para serem ouvidas durante a audiência. Esse número ainda permanece ou esses processos, as testemunhas foram diminuídas? Como que está nesse lado do fórum? Olha, estão sendo observadas todas as testemunhas arroladas anteriormente, né? Todas essas são convocadas para as audiências e aí compete às partes, né? Quem arrolou as testemunhas, tanto o advogado de defesa quanto, se for o caso, o advogado do acusado ou da requerida, do requerido, esses profissionais irão verificar quem realmente consegue participar e se eles dispensam a participação dos demais. É claro que é um momento atípico, nós precisamos ter muito bom senso e também entender que é um momento de colaborar também com o Poder Judiciário. É um processo que pode continuar, mesmo depois que acabar a pandemia, que a gente não sabe quando vai ser, porque eu creio que deve ter diminuição de custos, né, para todo o sistema. Embora nada como você defender, né, o seu cliente diante do juiz, todos presentes, porque é diferente você falar pessoalmente com a pessoa. A mesma coisa com as entrevistas aqui. A gente teve que se adaptar também. Algumas a gente fez muito. A gente chegou a fazer remota, com você, inclusive, né, doutor? Sim. Mas como você percebe, ou não tem esse pensamento ainda? É só uma medida paliativa mesmo? Olha, em muitos casos eu vejo que é um caminho sem volta. Por exemplo, antigamente, para fazer uma sustentação oral em processos que tramitam no Tribunal de Justiça, né, que já estão em grau de recurso, ou até mesmo no TRT da 15ª Região, os advogados se dirigiam de Capivari, por exemplo, até Campinas ou até São Paulo para fazer uma sustentação oral. Chegavam lá, tinha todo o transtorno de trânsito, estacionamento, né? A dificuldade do horário, porque muitas vezes chegavam no horário marcado e essas audiências atrasavam, então perdia-se muito tempo. Hoje, no próprio escritório, ele consegue fazer essa sustentação e isso se tornou muito mais rápido e célere. Agiliza, né? Além disso, a questão de despacho em processos, né, que estão nos tribunais superiores também, e também no Tribunal de Justiça. Você precisa despachar, de repente, com o próprio juiz aqui da comarca de Capivari, os juízes, né? Ou até mesmo com os desembargadores do tribunal, ou então um processo que está em Brasília. Eu preciso despachar com o ministro. Eu agendo um horário, e no horário agendado, abre-se uma tela no seu próprio computador ou no seu telefone celular e você consegue despachar sobre o processo, falar sobre o processo diretamente com o juiz. Isso também é uma facilidade. Agora, com relação especificamente às audiências, eu ainda prefiro a questão presencial e entendo que em muitos casos, quando envolve várias testemunhas, a audiência presencial ainda se faz necessária. Só uma dúvida curiosa antes da gente partir para a próxima questão. Dá para fazer a transmissão só com a parte de cima, só com paletó, né? E de shorts ou não? Tem que ser toda a vestimenta. Olha, Gia, isso vem sendo o novo traje do advogado, né? Já foram pegos alguns, né? Não só advogado, como juízes, promotores também. Sim. Né? Muitos até apresentadores de TV que estão fazendo home office. Sem sombra de dúvida. Muitos estão se utilizando apenas da camisa, gravata e paletó. Né? Teve um caso até num evento que eu participei, pediram lá um minuto de silêncio e algumas pessoas passaram a levantar nesse evento virtual. E um dos colegas que foi levantar acabou aparecendo que estava de shorts, né? Não estava com o vestimento completo. Pedro, nós estamos tendo uma participação aqui pelo Facebook e a Sueli Leme, ela gostaria de saber das pessoas que assinam a carteirinha, que precisa assinar a carteirinha lá no fórum. Como anda essa situação, como eles têm que fazer? Com o fechamento do fórum, né, em virtude da fase vermelha, todos esses procedimentos estão suspensos. Isso retornará assim que o fórum retornar às suas atividades, né, com o fim dessa fase vermelha e a abertura do fórum. Isso também ocorre nos casos onde tem aí a questão da liberdade provisória ou alguém que foi preso e conseguiu com habeas corpus a liberação. Antigamente, com a abertura, quando o fórum estava, né, funcionando, eles tinham que comparecer até o fórum para assinar o termo de compromisso. Hoje, em virtude dessa situação que nós estamos vivendo, isso está dispensado momentaneamente. Tem pessoas que têm processos na justiça que demoram anos, né?
que demora anos para se resolver, ela tem como entrar com pedido novamente, ou isso o próprio advogado que cuida do caso pode solicitar uma agilidade nesse processo, ele pode pedir com urgência? Como funciona essa questão? Porque eu creio que tem muita gente que espera ainda na justiça para se resolver uma situação que talvez mudaria a vida dela, principalmente no momento que vivemos, às vezes um dinheiro que está travado para ela receber e não acontece, né, o processo. Como funciona isso? Olha, Jean, nesses casos especificamente, é claro que depende de cada caso, né? Tem situações bem particulares, mas é um tema, inclusive, que nós vamos até mencionar na nossa participação com relação ao futuro do Poder Judiciário. Eu acho que nós precisamos hoje ter um pouco mais de bom senso e, principalmente, buscar cada vez mais a conciliação. Tentar minimizar os problemas, porque nós não sabemos ainda o que realmente enfrentaremos nessa era pós-pandemia. Nós hoje observamos na pandemia os hospitais lotados, que a saúde pública realmente não tem condições de suportar toda essa demanda ocasionada pela pandemia, e nós temos essa preocupação com relação ao Poder Judiciário. Perfeito. Pedro, sai um pouquinho do nosso foco, que seria hoje o Poder Judiciário, mas também cabem em um processo. A nossa ouvinte está perguntando no caso de aposentadorias, que os processos estão parados lá no INSS. Como que está essa situação também? É uma situação bem delicada. O INSS já vinha de uma demanda muito grande de pedidos, de processos administrativos com relação aos pedidos de aposentadoria. A OAB fez uma intervenção e criou um balcão virtual para atendimento específico de advogados, para tentar buscar essa celeridade na questão dos processos administrativos voltados a benefícios previdenciários. Nós sabemos que a demanda é muito grande, e infelizmente a estrutura da Previdência Social, do próprio INSS de Capivari e da nossa região, ela é deficitária. Absorver toda essa demanda, principalmente num momento tão difícil como nós vivemos da pandemia, não está sendo fácil, está sendo um desafio para esses servidores que ainda continuam nos seus respectivos cargos, a quem faço uma homenagem nesse momento. Esses servidores, tanto do Poder Judiciário quanto os federais, eles simplesmente foram colocados em suas casas, até por conta da pandemia, né? Não foi questionado com relação à questão de infraestrutura de cada servidor, não teve a preocupação de verificar se realmente tinha um equipamento adequado, a internet adequada. Hoje eles arcam com todos esses custos e simplesmente não tem, até o momento, uma remuneração adequada para esses investimentos. Então, o momento é realmente delicado, né? Mas esses processos administrativos têm sim um considerável atraso nessas demandas, mas tanto a OAB quanto a própria Previdência Social têm buscado aí alternativas para agilizar esses processos. Você falou sobre o futuro, né, que seria comentar do Poder Judiciário após a pandemia. O que você espera disso tudo? Esse é o grande desafio, né? Como eu disse, hoje os hospitais não têm a menor condição de suportar toda essa demanda da pandemia. E eu tenho plena convicção que o Poder Judiciário também não terá condições de suportar toda a demanda pós-pandemia. Se todo mundo resolver levar todos os casos envolvendo as questões da pandemia para o Poder Judiciário, isso, sem dúvida nenhuma, vai decretar a falência do Poder Judiciário. Vai criar um colapso lá, né? Com toda certeza. Então, o que nós pedimos hoje para a população de uma forma geral, né, para os próprios advogados, que nós temos contato direto. Hoje, a OAB Capivari, ela mantém um projeto denominado OAB Concilia. O que consiste esse projeto? É uma conciliação onde os advogados e as partes sentam para tentar uma composição amigável. Ah, mas Pedro, isso não dá certo. Olha, o que nós temos observado? Em 80% desses casos, onde todas as partes sentam para conversar, né, de uma forma tranquila, sem, né, qualquer tipo de pressão e deixando todos os problemas pessoais de lado, o acordo ele tem sido realizado. E o que as partes ganham com isso? Primeiro, celeridade, tempo.
De nada adianta, principalmente numa era com pandemia, você ficar esperando aí 2, 3, 5 anos para resolver uma demanda, né? Que lá na frente você não sabe nem se você vai conseguir receber aquele valor. Sim. Será que essa pessoa vai ter condições de pagar alguma coisa após esse período de pandemia? Então um desgaste para os dois lados, né? Para os dois lados. Talvez seja o momento das pessoas começarem a conversar mais e buscar uma solução amigável, né? De repente, um exemplo hipotético, eu acho que eu tenho 100 para receber. Eu quero receber 100. Mas a outra parte não tem condição de pagar 100, principalmente nos momentos de pandemia. Então, às vezes é preferir você receber 50, 60, do que se esperar 3, 4, 5 anos para ter direito a receber 100 e lá na frente não conseguir receber esse 100, porque a parte vai ter condição de pagar, né? Isso também se aplica às relações de trabalho, né? Tá tão difícil hoje em dia, muito difícil, né? A questão do emprego, os próprios comerciantes. Então, acho que está na hora de todo mundo também começar a ter um pouco mais de bom senso e tentar aí, nós estamos falando aqui de abrir mão de direitos, Sim. muito pelo contrário, mas tentar buscar uma composição financeira que seja viável para todo mundo, que todo mundo, pelo menos nesse momento, fique satisfeito. É que a palavra vou te processar é o novo cala a boca. Vou te processar. Exato. Né? Qualquer coisa que a pessoa ouve, vou te processar. É. E vai travando o sistema e coisas importantes que poderiam ter uma agilidade maior acabam tendo que talvez esperar, né, por conta de também ver essas outras situações que vão chegando. E agora, Gê, já tem até a resposta para esse vou te processar, viu? Então, Posso perguntar e você fala a resposta? Pode, sem dúvida. Vou te processar, Pedro. Mas vai demorar, viu? Mas eu jamais seria louco de processar um advogado. Pedro, antes da gente finalizar, recebemos aqui mais várias participações, estamos recebendo aqui através do nosso WhatsApp, que é o 996-677-412. O Marcos, ele gostaria de saber sobre processo de dívidas a cobrar. Isso aí também está meio parado? Como que está nesse sentido? Não, esses processos estão com andamento, principalmente porque desde 2015 Capivari já conta com os processos eletrônicos. Os processos virtuais eles estão em andamento. O que está parado hoje no Poder Judiciário são os processos físicos, aqueles processos que ainda continuam em papel, que são os processos anteriores a 2015. Então qualquer pessoa que tenha dívidas a cobrar ou qualquer outra demanda, ela pode procurar um profissional, um advogado, e esse advogado conseguirá ingressar com essa ação virtualmente e a parte ela é intimada. Hoje, inclusive, as intimações e citações, elas estão ocorrendo via WhatsApp, né? É uma adequação à nossa realidade. Então, a parte já menciona, informa o número de telefone celular com o WhatsApp. O próprio Poder Judiciário intima a outra parte pelo WhatsApp e muitas vezes isso tem funcionado de forma bem positiva. Sabemos que o momento é bem delicado economicamente falando, mas é possível sim ingressar com essa demanda de cobrança. Mais uma, a nossa ouvinte está dizendo que o filho dela teve a liberdade, acho que nesse sentido, e ele tem que dar baixa. Como ele faz? Ele tem que dar baixa, ele foi liberto. Sim. E tem que dar baixa. É aquela situação que eu mencionei inicialmente. Ele foi liberto recentemente, ele teria que comparecer até o fórum, né, para assinar aquele termo de compromisso. Né, se foi bem isso que eu entendi da pergunta dela. Eu acho que também foi isso. Então, por enquanto, isso está suspenso, tem que aguardar o retorno das atividades do fórum de Capivari, se for em Capivari, para voltar a assinar esse compromisso. Temos outras participações aqui em nosso WhatsApp, só que o nosso tempo já está estourado. Nós vamos encaminhar todas para o Dr. Pedro Boareto. E assim que o doutor já responder as perguntas, nós vamos repassar para os nossos ouvintes. Pedro, mais uma vez, queremos agradecer a sua participação. Semana que vem já tem um tema já meio engatilhado para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes. Desde já, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Tony, Jean. Muitos ouvintes, inclusive, também pediram para que falássemos um pouquinho da responsabilização com relação às redes sociais e WhatsApp. É um tema bem interessante também e na próxima semana estaremos de volta falando sobre esse importante tema. Perfeito. Tá certo, então, Pedro, muito obrigado, um bom dia a você.